Fala pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a vitamina D. Será que você conhece mesmo essa vitamina D que você usa? Nós vamos falar sobre o que ela é, como ela funciona no nosso organismo. Nós vamos falar os fatores que interferem, tá? Nós vamos falar sobre até mesmo alguns medicamentos que interferem na absorção da vitamina D, as causas da deficiência da vitamina D, tá? E nós vamos dar dicas também, tá bom? No final, de como usar, a quantidade, enfim. Fique conosco que você vai gostar, é um vídeo um pouco mais completo, tá? Mas tenho certeza que você vai curtir. Então, já adiantando, curta esse vídeo, tá bom? Vamos lá, te aguardo. Sem dúvida você já se perguntou, né, muitas vezes em relação ao por que usar essa vitamina D, e principalmente nesse período de pandemia. Estourou o uso de vitamina D nas farmácias, a procura foi enorme. Eu mesmo presenciei uma procura incrível. Precisaram ser compradas inúmeras caixas para manter em estoque, para atender essa demanda, né, essa necessidade. Então nós vamos entender um pouco mais. Para você que chegou agora, o nosso canal é um canal que traz assuntos sobre saúde, medicamentos, interações, a forma correta de uso desses medicamentos, tá? E tudo mais, bem-estar, dicas e tudo mais que você precisa realmente, é nesse canal que você vai encontrar. Primeiro, uma breve história, né, sobre a vitamina D. Vamos lá. A história da vitamina D ela remonta lá ao início do século XX, quando os cientistas começaram a entender a importância dessa vitamina para a saúde humana. Aqui está um breve resumo. No início do século XX, muitas crianças sofriam de raquitismo, que é uma condição com características dos ossos fracos e deformados. Alguns pesquisadores eles observaram que a exposição à luz solar era benéfica para o tratamento dessa doença, mas eles não sabiam exatamente o porquê, qual motivo isso trazia benefício, como já em 1919, um cientista chamado Edward Mellanby lhe conduziu uma pesquisa que mostrou que a exposição à luz solar ajudava a prevenir o raquitismo. Ele sugeriu que havia uma substância presente na pele humana, que era ativada pela luz solar e era essencial para a saúde óssea. Essa substância foi chamada de vitamina antirraquítica, ou posteriormente conhecida como vitamina D. Nos anos seguintes, alguns cientistas trabalharam para isolar e identificar a substância, que era responsável pela prevenção do raquitismo. Mas qual motivo era, né? Essa era a pergunta deles, como isso ocorria. No ano de 1922, alguns bioquímicos eles conseguiram isolar uma forma de vitamina D a partir do óleo de fígado de bacalhau. Essa forma foi chamada de vitamina D2, calciferol. Já nos anos 1931, alguns cientistas descobriram uma forma mais potente de vitamina D, chamada vitamina D3, conhecido como colecalciferol, que ela é produzida na pele quando a luz solar atinge um precursor do colesterol, a exposição solar. Já a principal provitamina encontrada é o 7-deidrocolesterol, que ele é sintetizado na pele. Tá bom? A exposição da pele à luz solar converte o 7-deidrocolesterol em colecalciferol ou vitamina D3. Já o ergosterol é apenas encontrado nas plantas e nos fungos. É a provitamina do ergocalciferol, ou vitamina D2. A vitamina D2 ela é constituinte ativo das preparações vitamínicas comerciais, que é essa que nós conhecemos, que é enriquecida em alimentos, enfim. Essa vitamina D ela é mais um hormônio do que uma vitamina. Ela tem características lipossolúveis, ela possui afinidade por gordura, por lipídios. E poucos alimentos contêm vitamina D de forma natural. A vitamina D ela exige sua transformação, sua modificação para se tornar biologicamente ativa. O calciferol é a principal forma circulante da vitamina D3. Ela possui um tempo de meia-vida longo, ação longa, enquanto a vitamina D2 possui uma meia-vida, um tempo de ação menor. Já a vitamina D e seus metabólitos têm um papel importantíssimo na saúde. Ele aumenta a absorção e a retenção do cálcio e fosfato, ajudando assim a manter as concentrações normais de cálcio e fosfato no intestino delgado. Tá? Isso contribui para a saúde óssea e prevenindo o raquitismo, que se trata do desenvolvimento anormal dos ossos em crianças e a osteomalácia,
que é um resultado de ossos fracos e com maior risco de fraturas. Isso é muito encontrado em adultos, tá bom? Além disso, estudos mais recentes eles sugerem que a vitamina D também está envolvida em várias outras funções, como também na regulação do sistema imunológico. Isso talvez explica, né, a demanda tão grande da vitamina D nesse período de pandemia. Mas talvez você esteja se perguntando, o que causa a deficiência de vitamina D? Vamos lá. Essa deficiência ela é um problema de saúde global, mas alguns cantos do mundo têm sua maior intensidade. Em crianças, que é o raquitismo, e a osteomalácia mais em adultos, isso é devido à deficiência grave de vitamina D. Isso são agora incomuns, sim, exceto em populações com a exposição solar anormalmente baixas, isoladas, como em algumas regiões do mundo. A falta de exposição ao sol, dietas pobres em vitamina D, ou até mesmo o aumento da duração do aleitamento materno, já que o leite humano ele constitui uma fonte precária de vitamina D. Interações medicamentosas, uso aumentado de filtros solares e também diminuição da exposição à luz solar, por motivos como reduzir o risco de câncer de pele e também evitar o envelhecimento prematuro. E certos problemas de saúde também podem afetar, contribuir para a deficiência dessa vitamina tão importante em nosso organismo. Enquanto as deficiências leves e moderadas podem aumentar o risco de várias outras doenças crônicas. Por isso é muito importante estar sempre com as doses e as taxas dentro dos parâmetros normais. Mas em algumas regiões do planeta, não há radiação suficiente para converter a vitamina D, principalmente durante o inverno. Por essas razões, exemplo, nos Estados Unidos, como leite, a fórmula infantil, cereais e alguns outros alimentos são enriquecidos com vitamina D2, que é sintética, que é o ergocalciferol, que ela é derivada da radiação do ergosterol encontrado nas plantas, nos fungos, ou até mesmo com a vitamina D3. Em outras partes do mundo, cereais e produtos como pães, bolos, enfim, são frequentemente enriquecidos com a vitamina D, mas nós devemos tomar alguns cuidados quanto a esses medicamentos, e a associação com vitamina D. Exemplo, os corticoides, os glicocorticoides, eles devem ter a sua atenção tanto quanto o benefício quanto o malefício. Vou tentar explicar de forma resumida, mas de alguma maneira que você consiga entender os corticoides ou glicocorticoides, quando usados de forma crônica por muito tempo, eles inibem a absorção intestinal de cálcio, que é dependente da vitamina D, que é um dos mecanismos pelos quais o excesso crônico, o excesso de uso por longo período de corticoides leva à osteoporose e, por consequente, às fraturas. Os estoques de vitamina D também diminuem com a idade, especialmente no inverno, devido nós vimos a falta da exposição solar. Em certos estudos, eles demonstraram que a suplementação de vitamina D e cálcio pode reduzir, sim, o risco de quedas e fraturas em idosos, visto que a vitamina D associado com a cálcio, ele auxilia na fixação, na absorção da vitamina D. Vale também lembrar o uso do Orlistat. Esse medicamento é utilizado na perda de peso, no emagrecimento. Excelente, funciona, sim, mas ele também impede e dificulta a absorção da vitamina D, visto que a ação dele principal é dificultar a absorção de gordura, de lipídios, sendo que a vitamina D ela é lipossolúvel, tem uma afinidade por lipídios, ela também é afetada por esse medicamento. Por isso que pacientes que fazem o uso dos corticoides, do Orlistat, precisam estar atentos aí às taxas, aos níveis de vitamina D, se necessário repondo, por via oral, ou até mesmo fazendo ajustes de horário de doses. Também não podemos deixar de comentar sobre os medicamentos que contêm hidróxido de alumínio, como alguns antiácidos. Ele requer atenção, pois o risco de toxicidade do alumínio pode aumentar ainda mais durante o tratamento com a vitamina D, ou análogos dela, que aumentam a absorção de alumínio no intestino, gerando assim altas taxas, altos níveis, podendo ser tóxicos. Agora vamos entender um pouco mais sobre as fontes de vitamina D. Poucos alimentos contêm de forma natural a vitamina D, mas alguns se destacam como peixes gordurosos, exemplo salmão. E também nós sabemos que alguns alimentos são enriquecidos com a vitamina D, como comentado lá no início, como leite, cereais, pães, as fórmulas infantis. Ainda mais em países que realmente
têm uma dificuldade com a exposição solar. Então eles enriquecem a alimentação para que a população ali não tenha deficiência de vitamina D, ou que pelo menos tenha acesso a quantidades maiores. Agora nós vamos para uma pergunta que realmente ocorre muito, né? A dúvida: qual a dosagem correta de vitamina D? Vamos lá. Eu vou deixar uma tabela aqui para você ter uma ideia, você verificar um pouco mais e entender um pouco mais sobre isso. Claro que ela varia muito de idade, né, de períodos, de tipo de causas de tratamento. Varia bastante. Como nós podemos ver, né, na tabela, a ingestão recomendada para vitamina D é de média de 600 UI, ou 15 microgramas diariamente para adultos até 70 anos de idade, saudáveis. E para crianças de 1 a 18 anos de idade são quantidades diferentes. Para os adultos, idosos com 71 anos ou mais, em média 800 UI ou 20 microgramas diariamente, tá? São doses mais recomendáveis para prevenção e tratamento da osteoporose. Já em doses especiais, avaliadas de forma individual, podem ser tratados com dosagens mais altas. A gente pode ver um pouquinho mais à frente. E também, ao contrário do que se vê por aí, né, que as pessoas falam que se é vitamina não faz mal. Não, mas não faz mal usar. Isso aqui é vitamina, então você pode usar a qualquer horário. Bom, atenção, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tentar te instruir, né, sobre as precauções, os riscos também. Tá bom? É até onde nosso corpo consegue aceitar essa... Faz mal não. Já quanto à ingestão, na qual a dose excessiva, tóxica, ainda não é clara a quantidade, mas nós temos um parâmetro, que é dado pela Academia Nacional de Medicina Norte-Americana, onde ela definiu que o nível de ingestão superior tolerável, como 100 microgramas ou 4.000 UI, diariamente para adultos saudáveis, mas em crianças de 9 a 18 anos a quantidade é diferente. Tá bom? Para os recém-nascidos também deve ser feito ajustes. Já no quadro de pacientes com uma absorção, por exemplo, doença celíaca, doenças inflamatórias intestinais, a dosagem de vitamina D ela depende da capacidade de absorção de cada paciente. Então, ele é uma dose individualizada. Altas doses de vitamina D, como 10.000, 50.000 unidades, né, UI, podem ser necessárias para repor essa falta de vitamina D em pacientes como esses, com esses problemas. Esses pacientes, né, que utilizam essas doses elevadas, eles devem ser monitorados, né, e acompanhados para evitar níveis tóxicos, que é o que nós vamos falar. A intoxicação por vitamina D ela ocorre após o uso inadequado das preparações, das quantidades, uso excessivo. Vale também destacar que a exposição prolongada da pele ao sol não produz quantidades tóxicas de vitamina D3. Tá? Isso pode ocorrer em dietas da moda que consomem quantidades elevadíssimas de suplementos contendo a vitamina D. Já em pacientes que fazem as terapias de reposição de vitamina D para má absorção, casos como osteoporose, isso pode ocorrer sim, por isso que eles devem ser acompanhados de forma individualizada. Os sintomas são devido à hipercalcemia, tá? Que é o aumento dos níveis de cálcio no sangue. Inclui a confusão, poliúria, que é o termo que se refere à produção excessiva de urina, polidipsia, que se refere à sede excessiva e à necessidade frequente de beber grandes quantidades de líquido. Também gera anorexia, vômito e fraqueza muscular. São alguns dos sintomas, dos sinais de intoxicação. Já em caso de intoxicação prolongada, isso pode causar a desmineralização, ou seja, é a perda de massa óssea e dor. Tá? Em crianças, a hipercalcemia ela pode causar também lesão cerebral. Mas tem formas para se tratar esse tipo de intoxicação, que é a interrupção imediata, né, da vitamina D, dieta baixa em teor de cálcio e também o uso de alguns casos com os medicamentos glicocorticoides ou os corticoides e muita hidratação, visto que esses corticoides, como nós comentamos, eles interferem, né, na absorção do cálcio. E agora nós chegamos às sugestões de uso, visto que pessoas que estão próximas a mim, elas perguntam: poxa, eu comprei, mas eu não sei que horas usar. Às vezes a pessoa usa de forma inadequada, de forma errada, e às vezes não funciona mesmo, né? As taxas estão baixas, e muitas vezes é o momento, é a hora
exata do uso. Vamos lá na sugestão de uso, como usar. Já no caso de suplementação, o mais indicado é tomá-la junto a uma das principais refeições, tá? Do café, de preferência almoço ou jantar, né? Onde sua absorção ela tende a ser melhor, visto que ela é lipossolúvel. Também tem outro ponto, qual é o melhor horário para tomar vitamina D, né? Por meio do sol. O horário que proporciona melhor absorção de vitamina D é das 10 às 16 horas, também que é o período que é mais conhecido por ser o mais prejudicial para a pele. Por isso, é preciso tomar alguns cuidados, tá? Caso você opte por se expor aos raios solares, a recomendação é sempre deixar as áreas como os braços e pernas expostos e proteger áreas mais sensíveis, como o rosto. Também, você não precisa exagerar, ficar 1 hora, 2, 3 horas no sol, sendo mais necessário em torno de 20 a 30 minutos, né, exposto a esse período de sol, já vai ser o suficiente. Espero que você tenha gostado. Tá? É importante você saber sobre esse assunto, a diferença entre eles, a dose correta, como isso funciona, tá? Os riscos que isso pode ocorrer, os medicamentos que você tem que evitar, tomar um certo cuidado, tá bom? As doses são individualizadas, lembre-se disso, tá? É necessário você sim fazer um acompanhamento médico para saber as doses que você realmente precisa. A exposição solar ajuda muito, tá bom? Também tem por via oral. Tá? Claro, tudo com moderação, tá bom? Isso traz muitos benefícios, mas a ideia também é reduzir ao máximo os riscos. Então compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva no nosso canal. Bom, te vejo logo mais em segundos em um desses vídeos aqui em cima. Até a próxima!